Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Vocês estão me ouvindo bem? O som tá bom? Bom dia. Acordaram cedo hoje? Eu vou começar com vocês. Eu quero orar com vocês, tá? Antes da gente começar. Feche seus olhos. Vamos entregar esse dia a Deus, tá? Senhor, nós colocamos nossa vida diante de Ti nessa manhã. Somos gratos, Senhor, pelo Teu amor. Oh, meu Deus, pela Tua bondade, Senhor. Obrigada por nos guardar até aqui. Que o Senhor possa cumprir, meu Deus, a Tua vontade em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Alcança cada um. Que possamos, Senhor, absorver, Pai. Meu Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Meu Deus, que nessa manhã nós possamos ser ministradas de uma forma diferente, Pai. Para receber tudo aquilo que o Senhor tem designado para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, colocamos diante de Ti esse dia. Colocamos diante do Senhor o mês de fevereiro. Abençoe, Pai, esse mês que se inicia hoje. Que possamos viver coisas novas em Ti. Que seja um tempo de novos frutos, uma nova estação. Em nome de Jesus, ó Pai, obrigada, Senhor. Amém. Amém. Tá muito baixo? Eu liguei o fone, peraí. Ai. Confirme pra mim o som, gente. Confirma pra mim se o som tá baixo. Tá baixo? O som? Você tem que falar pra mim se tá baixo ou não. Tá muito baixo? Peraí, então eu vou trocar de fone. Tá acabando a bateria, então. Microfone, peraí. Foi. Fala pra mim. Melhorou? 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 Fala pra mim se melhorou que nós já vamos iniciar. Tá? Ah, então tá bom. Então era a bateria que tava acabando. Então vamos lá. Eu vou ler com vocês pra gente iniciar em João capítulo 15, tá? João capítulo 15. Não vou ler todo o capítulo, tá? Vou ler só alguns versículos aqui para vocês. Vamos começar pelo versículo 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que serão juntados e jogados no fogo, onde serão queimados. Se vocês ficarem unidos comigo, ou seja, se vocês estiverem em mim
e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revelará quando vocês produzirem frutos, e assim mostram que são os meus discípulos. Assim como o Pai me ama, eu amo vocês, portanto continuem unidos comigo, por meio do meu amor por vocês. Enfim, não vou ler todo porque vai ficar muito extenso. Aqui diz: se vocês estiverem em mim e eu estiver em vós, vocês irão produzir muitos frutos. Uma vez que estamos ligados nele, nós temos que produzir frutos, porque sem mim nada podeis fazer, tá? Porque tem frutos que só é gerado pelo Espírito Santo. Não tem outra fórmula, não tem outro jeito, é só nele, tá? E eu quero contextualizar com vocês uma coisa muito importante. O que é gerar, Tati? Quem aqui é mãe sabe que passa por todo aquele processo de transformação no corpo. O gerar significa você está sendo transformada para algo maior, você está produzindo algo. Dessa dor que você sente, o desconforto que você sente, vai vir um fruto. E esse fruto é um filho. E quando o Senhor fala para nós sobre gerar, não é no modo literal. Não. O gerar de Deus são em várias áreas da nossa vida, que eu vou falar sobre cada área. Porque às vezes a gente pensa que é o gerar, é ficar grávida, e não. Já tem um tempo já que eu sonho com filhos, que eu sonho com crianças. E ao orar, Deus ministrou meu coração que não era um filho em si, né? Era frutos que iriam vir. Então, tem outra questão também sobre o gerar. Deus está gerando algo dentro de você que vai alegrar muitas pessoas, que vai alcançar muitas vidas. Porque a criança, ela traz alegria, a criança, ela traz unidade, a criança, ela traz vida, esperança. E o gerar de Deus também significa isso. Estou gerando dentro de você algo. E quando eu sonhei com filhos, foi no final do ano. E não era uma criança que viria. Não. Pode vir? Poder pode. Mas o que Deus ministrou no meu coração, que eu estava gerando algo. Até então eu não sabia o que era. Até então eu não tinha noção do nosso projeto, não tinha noção de nada. Mas eu já estava gerando algo. E o Senhor, Ele procura um coração disponível, aberto. Aí eu entendo porque muitas mulheres não querem ser mães, porque a transformação é muito grande. O processo é muito difícil. E muitas passam sozinhas, sem o apoio de outra pessoa. As mães solteiras, as mães solo. Então aqui, eu queria que vocês entendessem, à medida que eu for falando sobre cada etapa de gerar, da gestação, que pode ser uma gestação espiritual, que você abra o seu coração para entender, Deus, aonde o Senhor quer que eu gere? Senhor, eu estou gerando algo? Porque assim, uma vez que nós estamos ligadas nele, nós temos que gerar. Nós não podemos ser inférteis para Deus, tá? Isso é muito importante entender, porque às vezes a gente pensa assim, mas eu já faço isso, né? Eu oro. Mas você está gerando, eu estou gerando? Porque lembra quando Jesus ele vai e olha para aquela figueira, naquela figueira ele busca figos nela.
o que acontece? Quando ele busca, ele não vê, ele amaldiçoa. Porque o que ele busca em nós é uma transformação. E novamente, lembra do projeto Geradas para um Propósito? Ele também busca isso em nós, frutos. É tempo de dar frutos. Primeira coisa para uma árvore ela dar frutos, ela precisa ter uma boa raiz. Ela precisa ter uma raiz sólida, uma raiz curada, sadia, para dar frutos. Tem árvores que são muito bonitas por fora, grandes, com muitas flor, árvore, enfim, mas algumas não dão fruto. Deveria dar, algumas sim. Tem umas que não dão. E por que não dão, Tati? Por um motivo maior que eu vou falar, creio que eu vou conseguir falar na live de amanhã cedo. Por que muitas vezes nós não damos frutos? Lá em Apocalipse fala de dois tipos de pessoas que servem a Deus. Ele dá a contextualização lá, eu posso falar amanhã um pouco mais. Que, acho que era da igreja de Laodiceia, eu não lembro. Que ele vai e escreve que por fora eles pareciam, né, ser boas pessoas, pareciam ser, mas não eram. Quantas pessoas elas parecem que é, mas não é. Se veste, fala muito bonito, tem umas roupas comportadas, aparenta ser, mas não são. Os frutos não é muitas vezes o que a gente fala. É o que nós fazemos diariamente. É como conduzimos a nossa vida. Isso é fruto. Fruto não tem como você mascarar. Não, porque fruto é consequência, tá? De uma raiz de uma árvore boa. Então vamos lá. Primeira coisa eu queria que vocês entendessem que o gerar tem um significado profundo na Bíblia. Não se trata apenas de dar luz a filhos, mas de frutificar, produzir, trazer à existência algo novo, conforme o propósito de Deus. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. 2. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Novamente, o gerar de Deus. Gerar significa liberar algo que Deus colocou em nós. Cada mulher carrega dons, talentos, um chamado único, mas muitas vezes a nossa história de vida, traumas, medo, insegurança. O meio que a gente vive contribui, também pode contribuir muito. Bloqueiam essa capacidade de gerar. É como se sufocasse e te impedisse de ir adiante. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós temos uma ordem de Deus nessa manhã. Para a gente despertar. O despertar e o levantar. Hoje é dia 1º de fevereiro. Quero que você pense como foi o mês de janeiro, passou tão rápido, né? Ontem foi dia 31, foi meu aniversário. Todo mundo querendo, ai, janeiro não acaba, eu só querendo que chegasse dia 31. Para muitos, o janeiro passou rápido. Para outros foi extenso, longo. Nossa, não acabava janeiro. Porque é um mês que muitas pessoas pagam contas. É um mês que as pessoas elas estão focadas já em trabalhar, em ter uma renda para pagar as contas que ficou de dezembro. Para algumas pessoas, o ano de 2025 só começa agora em fevereiro. E eu queria que você pensasse como foi o seu mês de janeiro e o que você espera para esse mês de fevereiro. Eu sei que a gente pensa assim e é válido. Tati, o meu ambiente não contribui para isso.
Lembra a parábola do semeador? E algo que Deus tem falado muito comigo é que eu não posso depender do ambiente que eu vivo. Por exemplo, não sei como é o seu casamento, não sei como é a sua rotina, se você tem dentro da sua casa pessoas que desmotivam você. Eu acompanho várias pessoas que vivem um casamento oscilante e ouvem palavras que desanimam, passam por situações complicadas, complexas, assim, que dá para entender a razão daquela pessoa desanimar. Mas o que Deus tem falado muito comigo é que eu não posso depender das circunstâncias. Eu não posso depender do ambiente. Porque se a gente for sempre ficar esperando o ambiente propício, como que vai ser? Se eu esperar que sempre as coisas estejam bem, como? Como? Não tem. Então eu não posso, você não pode depender de como estão as coisas no mundo externo para você buscá-lo, para fazer o que ele delegou a você. Tati, mas tem dias que eu ouço coisas. Tati, tem dias que eu acordo de manhã, já ouço críticas, eu brigo com meu marido, eu discuto com meus filhos, eu tenho filho desobediente. Você precisa se concentrar. Para você olhar para dentro, você precisa ter foco, você precisa se concentrar. Você precisa ter foco. Eu sei que é difícil. É difícil. Todas as lives que eu tenho feito com vocês, é como se fosse um chamado de Deus para você focar. Para você olhar o que está adiante. Vai surgir situações para desanimar você. Para mim também surge. Vai surgir momentos para te paralisar emocionalmente e espiritualmente. Mas você precisa ter foco. Vai ter dias sim que vai dar vontade de ficar só em casa, não vai dar vontade de fazer nada, que você vai chorar. Mas lembre-se do que eu tenho dito aqui, desperte. Você não pode ficar muito tempo novamente na caverna. Um tempo, um dia, ok. Mas um tempo maior, não. Porque você pode perceber, a mágoa, o ressentimento, nos paralisa, nos adoece. E nos impossibilita de dar frutos. E quando eu falo sobre raízes, doente, é ressentimentos, é o acúmulo de muitas coisas, é a falta de tratamento. Então, o Senhor ele quer tratar a gente de dentro para fora. Lá de baixo, onde ninguém vê, porque a raiz ninguém vê. Ninguém sabe o tamanho daquela raiz. Ninguém sabe se aquela raiz está boa. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que você viveu. Ninguém sabe o que você passou para você chegar até aqui. Muitas pessoas não sabem da sua história. Mas Ele sabe. Muitas pessoas não sabem como você veio ao mundo, tudo que você vivenciou. Tati, eu passei por tanta coisa, mas Ele sabe. Pensa comigo, se é Ele que sabe, e Ele está disposto a tratar você, para te preparar para algo maior, o que tem atrasado? O que tem te paralisado? É o ambiente. Eu queria que você escrevesse. O que tem me paralisado? O que tem me impedido de gerar, de ir avante, de ter coragem, de ter ousadia, de ter autoridade para fazer o que Deus delegou a mim? Escreva o que me trava hoje. É o ambiente? Tati, é meu casamento? Tati, é as circunstâncias do dia a dia? É muito trabalho? Eu queria que você escrevesse. Então vamos lá. Isaías 66, versículo 9 diz assim: Acaso faço gerar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor. Acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar a luz? Diz o teu Deus. Seu ambiente. Olha, em Isaías, eu vou ler em outra versão, essa aqui eu achei bem diferente. 66, versículo 9.
Diz assim: sou eu quem faz vir as dores de parto. Será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Sou eu, o Senhor, seu Deus, quem está falando. Ou seja, vamos lá. Eu queria que você pensasse na sua história de vida. Tudo que você passou para chegar até aqui. Você chorou. É bem provável que você teve essas dores de parto em algumas situações que você vivenciou. Quando fala dores de parto, é situações que doem, feridas que doem, traumas, experiências que doem. Mas ele diz: será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? E aí entra uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, que eu senti muito de falar. Que você está gerando algo. Você está gerando um testemunho. E esses filhos que virão, pode ser que não sejam seus. Como assim, Tati? Lembra que eu falei novamente? Frutos espirituais. Quem é mãe sabe, quem já passou por um parto sabe como é difícil toda a transformação. Só quem é mãe sabe. E aqui está dizendo: sou eu quem faz vir as dores de parto. Tem situações, embora seja complexo falar sobre isso, que plantamos e colhemos, mas tem situações que Deus permite que a gente passe para nos preparar para algo maior. E aqui fala: será que eu não vou deixar que os filhos nasçam? Lembra em dezembro que eu falei? Eu sonhei muito com filhos, com crianças, correndo. Várias vezes, pessoas sonhando comigo com crianças. E Deus falou para mim: não era tempo de filhos. Não. Era filhos espirituais, frutos que viriam. Eu não sabia nada desse projeto. Esse projeto foi gerado num período de oração de 15 dias. Não, 12 dias de oração pelos 12 meses do ano. E lá, Deus já estava gerando algo. Eu quero dizer que o seu testemunho vai fazer você gerar algo. Por isso que dói. Por isso que você pensa assim: mas Tati, o ambiente, não é ambiente. Precisa doer de alguma forma. Se for muito fácil, é fácil. Se for muito fácil, é fácil. E o objetivo de Deus não é que Ele quer complicar, Ele quer te ensinar. Porque Ele te ensinando, você vai sentir o quanto é doloroso para você ajudar outras mulheres. Eu não tenho dúvidas que eu estou falando para mulheres que foram chamadas e já estão sendo capacitadas para gerar. Você é uma delas. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que constantemente o Senhor tem falado comigo. Existem mulheres que estão ainda deitadas, estão dormindo. E é uma ordem de Deus para nós: levanta, acorda desse sono. Você vê pessoas quando estão num período depressivo, não digo do transtorno em si, elas não querem sair do quarto, elas não querem levantar da cama, não dá vontade, eu já passei por isso. Suga nossas forças, nossa energia. E Deus está dizendo: se levanta. Tudo que você precisa eu tenho, que é a força, o suporte, o renovo. Novamente, não dependa das circunstâncias para fazer aquilo que eu deleguei a você. O dia está bom, o dia não está, mas a principal coisa, quando as coisas não estiverem bem, o que diferencia quem vence nos dias maus é quem coloca aquele dia diante do Senhor. Eu sei que existe guerras que vocês têm travado, assim como eu tenho travado, que só a gente sabe. Você sabe a causa que você tem vivido, você sabe o processo que você está vivendo. E é doloroso, não é? É. Mas na dor tem um propósito. Gerar significa multiplicação espiritual.
Gerar não é apenas algo individual. Somos chamadas a discipular, ensinar e cuidar e fazer com que outras pessoas também cresçam. Pensa comigo. Você curada, você bem, você crescendo. O seu prazer vai ser ver outras pessoas também crescendo. Então, o propósito de Deus significa uma multiplicação também espiritual. Uma pessoa que impacta o ambiente. Fazer com que outras pessoas também cresçam. A mudança que muitas vezes nós buscamos e procuramos no ambiente pode começar a partir de nós. Eu sei que é difícil, porque às vezes a gente ouve muito, mas Tati, sempre eu. Ouça o que ele te diz, eu falaria. Você precisa ouvir o que ele está te dizendo para você entender, Deus, sou eu que preciso levantar na minha casa? Sou eu que preciso me posicionar, meu Deus, agora? Não retenha. A pior coisa que nós sofremos muito é o orgulho. Nós somos muito orgulhosas. Ainda mais a cultura que a gente vive hoje, gente, é difícil. E o Senhor quer um coração quebrantado, disposto, disponível. Sabe, quando você estiver na sua casa, seja lavando uma louça, seja você arrumando, um coração aberto, um coração disponível. Que se Ele te chamar, você vai. Agora são 7 da manhã, eu estou acordada desde 3h30. Eu despertei, simplesmente despertei. Eu despertei e não consegui dormir mais. Eu rolava pra cá, rolava pra lá, não dormia. E fiquei assim, parada. E durante esse processo, Deus foi gerando algumas palavras no meu coração para compartilhar com vocês. Não importa o momento que você esteja vivenciando, abra o seu coração para o que Deus quer fazer na sua vida. Vai ser a partir de você. Não é por você, mas vai ser a partir de você. Porque às vezes a gente pensa, né? Não, se não for a gente tem um pensamento muito egocêntrico. Às vezes, se não for eu, não. É para um propósito divino. Que se você não se posicionar, muita coisa não vai acontecer. Novamente, grave essa frase. Não dependa das circunstâncias para fazer o que Deus quer que você faça. Choveu, por exemplo, dando um exemplo básico. Choveu, tá frio, não vou na academia. Quando alguém tá focado, você vê que ela vai, não vai? Agora imagina nas coisas de Deus. Não existe dia, não existe domingo, não existe segunda, não tem sábado, é todos os dias. Lembre-se, você está gerando algo. Você está gerando algo. E você precisa cuidar disso. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Isso significa que você também, o gerar envolve ensinar, influenciar, ajudar outras mulheres a despertarem para o seu propósito. Isso aqui eu tenho feito muito, eu tenho alcançado pessoas de muitos países. Isso aqui é muito real, porque às vezes você pensa, o gerar é só dentro da minha casa. Não. Lá no seu trabalho, as pessoas que convivem com você, as pessoas que te cercam, as pessoas estão ansiando pela presença de Deus. E às vezes é aquelas pessoas que você menos espera. Mas Tati, sim, quantas pessoas perto de você que você apenas olha para ela e fala, não, essa pessoa tá bem. Tá linda por fora. A árvore, lembra da árvore? Mas por dentro as raízes estão, secando. Então, se Deus colocar algo no teu coração para fazer, vai e faz. Vai e faz. Na perspectiva bíblica, gerar é produzir frutos espirituais, caráter transformado, influência positiva. O que é isso, Tati? Redes sociais é um grande exemplo. Quantas pessoas por fora é uma coisa, ou fora de casa é uma coisa, dentro de casa é outra coisa.
Uhum. Influência. É uma pessoa que ela é o que é. Aqui ela é algo, ali ela é a mesma coisa, ela não muda pelo ambiente. Autenticidade, seja você. Não queira ser como outras pessoas. Eu já quis ser como outras pessoas, gente. Uhum. Funciona? Não. A sua essência. Quem você é. Ah, Tati, mas eu tenho um jeito, eu sou assim. Só peça para o Senhor moldar o que precisa ser moldado. Deus molda o que precisa ser moldado. Lembra que eu compartilhei com vocês há uns dias atrás, um stories meu lá de 2020? Meu jeito não mudou. Aperfeiçoou muita coisa, mas a minha essência é a mesma. Deus quer isso de você. Porque às vezes, sabe quando a gente sofre muito? Nosso coração fica duro, fica um peso. Porque a gente muitas vezes não libera o perdão. Tá com aquela mágoa, aquele ressentimento dentro de nós. Deixa a gente com um semblante pesado. Pessoas magoadas, elas não são pessoas leves. Pessoas que não estão de bem com a vida, não estão em paz de espírito, elas têm uma vida pesada. Você não sente leveza nela. No falar você não sente leveza. Porque há ali uma frustração interior, há um descontentamento interno. Então, nós precisamos ter um caráter transformado. Segundo, cumprir o propósito divino, multiplicar, impactar vidas. Ah, esse aqui eu amo. Multiplicar, impactar vidas. Não importa onde você esteja, impactar vidas. 3. Liberar o que Deus colocou dentro de nós. Dons, talentos, projetos. Eu não tenho dúvidas que eu estou falando para mulheres que têm dons, talentos e também muitos projetos. Quantos projetos você tem que você já escreveu? É disso que Deus está falando. O gerar é trazer à existência. Vai nascer algo de dentro de você que vai alegrar todos, que vai trazer vida, esperança, graça. 4. Multiplicar discípulos. Influenciar outras pessoas na sua caminhada com Deus. É o que eu tenho feito aqui com vocês. Então, tá. Agora a parte 3. Tati, o que nos impede de gerar? Feridas emocionais. Brigas no casamento. Problemas no casamento. Guardar muita coisa dentro de você. Não colocar para fora o que você deveria falar, sofrer calada. Tudo que você não fala, o corpo externaliza em algum momento. Vira feridas, doenças emocionais, tá? Então, como rejeição, abandono, traição, afetam nossa capacidade de acreditar que podemos gerar algo novo. Quantas vezes a gente pensa, eu já vivi isso, que situações acontecem que faz a gente desanimar da vida. E a gente pensa, mas eu sou assim. E aqui está falando para você identificar tudo que tem afetado você e te impedido de acreditar na sua capacidade de gerar. Tati, são palavras que eu ouvi da minha infância. São frases que eu ouço do meu marido, dos meus filhos. O que está afetando a sua crença sobre você? Que faz você pensar assim, eu não sou capaz, não vai dar certo. Medo e insegurança. A paralisia causada pelo medo de falhar ou de não ser suficiente. Aqui entra também muito a insegurança, a comparação. Existem pessoas melhores do que eu. Eu não sou boa o suficiente, eu não sou capaz, não sei falar direito. Lembra que eu falei lá do chamado, dos frutos e dos dons? Não depende de você. Deus busca um coração disponível. E à medida que você se entrega a Ele, você está lá na casa do oleiro, nas mãos dele,
Ele vai trabalhando dentro de você. Ele vai tirando as coisas que precisa de ajuste ali. O segredo é não sair das mãos dele. Terceiro, falta de identidade. Quando não sabemos quem somos em Deus, nós não conseguimos avançar. Aqui entra a comparação. Eu querer pegar estratégias de outras pessoas. Eu querer fazer algo porque a fulana tal está fazendo. Deus vai gerar dentro de você algo específico. Aí você precisa acreditar que aquilo ali foi gerado para você. Certo? E quantas vezes Deus coloca projetos em nosso coração e a gente fica pensando, mas eu nunca vi ninguém que fez isso. Não conheço ninguém que fala sobre isso, que faz isso. Justamente. Porque se não tem, é porque Deus quer levantar você para fazer. Tá? Eu não tenho dúvidas que quando eu comecei a me posicionar aqui no Instagram, foi algo da parte de Deus. O meu posicionamento foi da parte de Deus. Para pessoas que precisam desse despertar. 1, 2, 3, 4. Falta de cura. Muitas carregam dores do passado que bloqueiam seu crescimento. Isso aqui é muito real. Feridas, pendências emocionais, nos paralisam no mundo espiritual. As pessoas podem não ver, mas nos paralisam. Te paralisa, me paralisa. A falta de cura, ela gera um acúmulo de muitas coisas. É como se fosse um entulho dentro de nós. Que muitas vezes a mágoa sai em palavras. Sabe quando a pessoa ela joga, a pessoa ela joga aquilo que está dentro dela? É porque já está dentro dela. A pessoa, ela tira boas coisas do teu tesouro. O tesouro é o coração. O que contamina o homem não é o que sai, mas o que entra. É o que já está dentro de você. Então, as suas palavras determinam como você está por dentro. O que você declara na sua casa, o que você fala na sua casa, apenas está mostrando do que você está se alimentando. Quantas pessoas vazias, quantas pessoas que não sabem amar mais. Toda vez que você estiver com o coração pesado, com ressentimento, faz o que eu tento sempre fazer. Você vai colocar diante de Deus o que você está sentindo. É muito difícil você continuar magoado. Para mim é quase que impossível. Se eu realmente entrego ao Senhor o que está ali me pesando, o que está doendo, ele tem o poder, ele é poderoso para nos curar. Tati, como romper essas barreiras e começar a gerar? Primeira coisa, eu só mudo algo que eu tenha consciência que está errado. Certo? Se você sempre faz, sei lá, você escreve uma frase daquele jeito, você tem a consciência que está certo. Aí vem uma pessoa que sabe muito do assunto e fala para você, olha, essa vírgula não é aqui, não é desse jeito. Sério? Nossa, eu não sabia, eu sempre fiz assim a vida toda. É tipo isso. Renovação da mente é você mudar a sua forma de pensar. Abrir o entendimento para outras coisas. Entender que sua identidade não está no seu passado, mas está em Cristo. Tá? A sua identidade está em Cristo. E assim, eu queria que vocês entendessem isso, que diz assim, ó. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Como que eu mudo a minha mente, Tati? Lendo. Estudando, assistindo vídeo, gastando tempo diante de Deus. É ali. A mudança de mente acontece ali. Então, primeira coisa, eu só vou romper essa barreira e começar a gerar, primeiro, quando eu mudar minha forma de pensar. E entender o que tem aqui dentro que está me afetando. Segundo, uma cura emocional. Cura emocional é processo. Um coração curado,
ele frutifica naturalmente. Um coração curado, ele é leve, ele é aberto, ele é disponível. Um coração curado, ele é disposto a servir, disposto a perdoar. Se agora o Senhor falar algo para você, você vai e faz. Não gera peso. Ou se alguém falar para você algo, te pedir algo, você vai e faz, porque você tem um coração disposto a servir, um coração disponível. Então, segundo, cura emocional. Terceiro, posicionamento e ação. Posicionamento e ação. Gerar frutos exige intencionalidade. Gerar frutos exige intencionalidade, ou seja, você tem que fazer algo e saber o que você está fazendo, por que você está fazendo. Agora eu vou te explicar. Não é só orar, é agir, é fazer diferente. Pense na área que você está passando por dificuldade. Ação. Está estourando há muito tempo. Ação. Comece a fazer o que você nunca fez. Isso se aplica muito a casamento. Muito a casamento. Quando fala também, não só casamento, vida espiritual. O que muitas vezes Deus está falando para você? Levanta, vai lá e faz, e você não faz. Quantas vezes Deus falava para mim, vai lá em tal pessoa, faz isso, isso, isso. E eu não ia. E aí Deus começava a falar para mim que era para mim ter ido. Então, tantas coisas que Deus te entrega, vai e faz, vai e fala, vai e age. E você fica assim, coisa da minha cabeça, né? E que tá falando, você tem que agir. Você tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. Identifique os bloqueios que te impedem de frutificar. Tá. E aqui falei sobre as feridas, agora eu vou ler lá em Isaías, no capítulo 61, no versículo 3, diz assim. 61, 3. Para dar aos que choram em Sião uma coroa de alegria, em vez de tristeza, um perfume de felicidade, em vez de lágrimas, e roupa de festa, em vez de luto. Eles farão o que é direito, serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Serão como árvores que o Senhor plantou, para mostrar a todos a sua glória. Frutos. Tá? Novamente, Tati, e agora, como que eu faço para me destravar? Você vai reconhecer seu chamado. Deus, o que eu tenho para fazer é isso aqui? O propósito do Senhor é comigo, com a minha casa, meu casamento. É trabalhar com o que, Senhor? 2, mudança de mente. Muda a sua forma de pensar. Entenda os bloqueios, as barreiras que você tem. 3, reconheça o chamado. Se posicione. Ação. 4, liberte-se do que te prende, do que te aprisiona, do que gera culpa e insegurança. Feridas, palavras que você ouviu. E penúltimo, permita ser curada para frutificar. Gente, tem um ponto muito importante. Permita ser curada. A cura não quer dizer que você não vai passar mais pelas mesmas situações que você está passando. Pode ser que você passe. A gente passa por vários processos de teste. A nossa vida aqui na Terra é um teste. É um processo. E aqui o Senhor está falando para nós, permita eu trabalhar na sua vida. Um coração duro, não tem como Deus trabalhar. Permita. Deixa eu trabalhar na sua vida. Deixa eu fazer o que eu quero fazer. Abre seu coração para mim. Chora na minha presença. Se derrama na minha presença. Deixa eu trabalhar dentro de você. O que o Senhor busca de nós é um coração disponível. Aberto.
E por último, dê um passo de ação, né? Faça alguma coisa. Eu não sei se você precisa pedir perdão, se tem algo que você tem errado, algo que você tem falado impulsivamente, palavras que você tem falado muitas vezes sem pensar, atitudes que você tem feito na sua casa que você não deveria estar fazendo. Ah, eu não vou fazer mais isso não. Se quiser, é ele que faz. Um coração duro, tá? Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Deus te chama não apenas para gerar, mas Ele nos capacita para isso. Os frutos do Espírito é a capacitação divina para você gerar. E você vai precisar muito de paciência. Paciência, você vai precisar de muita paz. Você vai precisar saber amar. Então, os frutos do Espírito, quando estamos conectados a Cristo, esses frutos são evidentes em nosso caráter e relacionamentos. Transformação de vida. Quando alguém encontra Jesus, sua vida muda. E essa mudança passa a impactar todos que estão à sua volta. Sabe quando você está em casa, se você é casada, e você está ali tendo seu tempo com Deus? Você, querendo ou não, você está impactando, você está influenciando algo. Tá? Enfim. Onde Deus te colocou, você pode ser um canal de bênção, um instrumento. Na sua família, no seu trabalho, nas redes sociais ou até na igreja que você frequenta, que você serve. Obediência e serviço. Muitas vezes o fruto é simplesmente obedecer o que Deus pede e servir com amor, seja dentro de casa ou em um ministério. Os frutos refletem uma vida conectada à videira verdadeira que é Cristo. Porque sem mim nada podereis fazer. Tati, se eu tô vazia, sem fruto, Tati, tô só os galhos. Se conecta à videira de novo. Volta a ter relacionamento com Deus. Volta, tá? Vamos lá, gente, sobre a nossa imersão, eu tô esperando o pessoal da agência que tá me ajudando, do marketing, terminar algumas coisas que eles precisam. Mas vou dar algumas orientações básicas sobre a nossa imersão de 15 dias. Me perguntaram, Tati, fala pra mim. Algumas acharam que ia começar ontem. Não. Bem provável que eu abra as inscrições do dia 10 ao dia 13, por aí. Pretendo iniciar em uma segunda-feira, porque eu amo segunda-feira, né? E aí depois eu vou ver certinho o dia. Então, provavelmente a gente pode iniciar lá pelo dia 17, tá? Porque eu quero que vocês participem e a gente finalize um mês certinho. Então, pode ser que a gente comece ou dia 14 ou dia 17, a nossa imersão. Novamente, como surgiu essa imersão, Tati? Foi tudo muito rápido? Foi, pra mim também foi tudo muito rápido. Primeira coisa, Deus procura um coração disponível. Não é uma pessoa que tá sem fazer nada. Lembra de Gideão? Ele estava o quê? Ele estava fazendo alguma coisa e chamou ele para uma obra maior. E muitas vezes a gente fala assim para Deus, Deus, eu estou tão culpada. É assim mesmo que Deus quer. Alguém que está trabalhando, alguém que está fazendo alguma coisa, alguém que está servindo, que está ali. Então, no começo do ano, teve um propósito de oração na minha igreja de 12 dias. Eu fui para agradecer, para consagrar meu ano a Deus. Ok. E lá, começou a vir uma oração dentro de mim. Deus começou a gerar uma oração dentro de mim. Alcançar outras vidas, impactar outras vidas, propósito, chamado, mulheres. E eu comecei a orar dentro disso. Quase para o final do período de oração, acho que era o 8º dia, não lembro. O Senhor me visitou de uma forma única naquele dia. Foi algo totalmente diferente. Eu orei em línguas novas, eu senti algo totalmente diferente. Naquele dia, o nome já veio. O nome já veio dentro de mim, geradas para um propósito. Na minha cabeça era 7 dias. Não, Deus, 7 dias tá bom, 7 dias para elas não cansar. Eu falei, mas 15 dias? 15 dias.
15 dias intensos na presença de Deus, para vocês mergulharem. E Ele foi gerando temas, Deus foi gerando tudo dentro de mim, tudo. E eu tenho certeza que Deus também está gerando algo dentro de você. E essa imersão é para você olhar e acreditar. É isso mesmo, não é coisa da sua cabeça. Porque eu achava também, mas é coisa da minha cabeça? Às vezes você pensa, mas Deus quer te preparar para isso. Quer que você acredite. Uma pessoa que ela acredita no propósito que Deus tem para ela é uma pessoa imparável. Ela não para, ela vai porque ela tem certeza que quem delegou aquilo foi o próprio Deus. Então o Senhor quer que você vá adiante, que você acredite, que você confie. Que você viva tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E não é só para a sua vida, é para abençoar todos que estão à sua volta e que estão dentro da sua casa. Mas precisa de um alinhamento, de uma cura interior, de um posicionamento, de uma direção, tá? Então eu creio que é isso, serão dias incríveis na presença de Deus. Eu estou muito ansiosa, se duvidar estou mais que todo mundo, porque eu não tenho dúvidas que vocês serão levantadas para algo maior. Eu estou num processo desse também, como vocês, de me posicionar publicamente para isso. E eu creio que vocês vão ver coisas grandiosas na presença de Deus. Então, tudo que o Senhor falou aqui pra gente é: se levante, se posicione. O tempo passou tão rápido que é tempo de você dar frutos. Novamente, não dependa das circunstâncias, não viva pelas circunstâncias. Não. Teve algum problema em casa, uma discussão, ora, depois pede perdão, resolve ali o que tem para resolver. Amolece o coração aí, mulher, e vai. E vai. Eu li em João 15, tá? Sobre frutos. O Senhor, Ele procura frutos em nós. Ele procura frutos em vocês. Tá? É tempo de gerar. Mas você precisa despertar. Acorda. Desperta. Consagra seu dia a Deus. Tira um tempo de jejum. Mulher, começa a jejuar que você vai ver. O propósito que Deus gerou no meu coração foi num período de jejum que eu fiz. Jejua, tá? Tira um tempo. Se abstém das coisas daqui. E consagra, se conecta com as coisas de Deus. Que vocês tenham um ótimo final de semana. Que o mês de fevereiro seja um mês abençoado. Embora seja um mês de festas, muitas festas. Ore pela sua família. Que você viva e nós possamos viver grandes coisas com o Senhor, tá? Que Deus abençoe vocês. Um beijo, gente. Tchau.